Vamos lá, galera, fazer mais uma aulinha. A gente viu os órgãos da Câmara Municipal de Osasco, a gente viu basicamente como que eles atuam. Agora vamos dar uma olhada no regimento para poder, como a gente sempre faz, ver a letra seca da lei, que é o que deve estar sendo pedido. Vocês já enjoaram de ouvir eu falando isso, mas é realmente uma verdade, vai ser importante para vocês terem esse contato aí com o regimento, porque é onde tem os detalhes que a Branca vai cobrar. Então vamos ver o regimento interno. Eu vou abrir aqui para vocês o regimento. Eu já separei os itens mais importantes, lembrando que os itens, mesmo os itens que eu não falo aqui, deem uma lida. A gente vai ver aqui o mais importante e deem uma lida para a gente, que eventualmente a banca pode pedir alguma coisa desse sentido. Então vamos lá, a gente vai falar sobre os órgãos da Câmara. Vamos começar falando da mesa. Como eu falei para vocês, a mesa é o único órgão que está nesse título específico, no título 2 do regimento. Então, é o órgão, digamos, o órgão mais destacado no nosso regimento interno, não que os outros não sejam importantes. Então vamos começar vendo como é que é feita a eleição da mesa. Olha só, artigo 6º, dê uma acompanhada aí no regimento de vocês. Imediatamente depois da posse, os vereadores reunir-se-ão sob a presidência do mais votado entre os presentes. Esses detalhes que eu vou anotando são os detalhes que a banca pode cobrar, são os itens que ela pode fazer disso uma questão. Então, o que eu parar e anotar, anotem também no regimento de vocês, risquem o regimento, anotem com marca-texto, o que vocês preferirem, anotem no caderno, são os itens que vão ser mais importantes, tá? Olha só. Então, entre os mais votados, vai ser o presidente na sessão de instalação. Lembram da sessão de instalação, que é a primeira sessão do ano, em 1º de janeiro, vai ser votada a mesa da Câmara no início da legislatura. Depois da posse, vai ter a sessão de instalação, depois da posse, que com maioria absoluta vão ser eleitos os componentes da mesa. Não havendo um número legal, qual o número legal de maioria absoluta, o vereador mais votado dentre os presentes permanecerá na presidência e convocará sessões diárias até que seja eleita a mesa. Então esse item aqui é interessante. Vai haver sessões diárias até que esteja presente o número de quórum de deliberação para votação da mesa, que é a maioria absoluta. Então, a Câmara Municipal será eleita para um mandato de 2 anos consecutivos, aquilo que a gente tinha falado quando a gente viu legislatura e sessão legislativa. A sessão legislativa é de 1 ano, então a mesa da Câmara vai ficar por 2 anos, ou seja, cada legislatura vai ter 2 mesas diferentes. E aqui aquilo que eu comentei com vocês, vedada a reeleição para o mesmo cargo no biênio subsequente, ou seja, do meio de uma legislatura, ou seja, do primeiro biênio até o segundo biênio, o presidente, por exemplo, não pode se reeleger como presidente. A mesma coisa acontece para todos os cargos da mesa. Quando troca a legislatura, ou seja, agora vamos supor, no final de 2016, como eu falei para vocês, está terminando uma legislatura. A propósito, essa legislatura que está em curso é a 13ª. É difícil a banca cobrar, mas é bom vocês saberem, a partir de 2017, a partir do ano que vem, vai ser a 14ª legislatura da Câmara Municipal de Osasco. Então é um dado interessante. Então, o presidente agora, o presidente atual, para o próximo biênio, ou seja, como mudou a legislatura, ele pode ser reeleito, porque a reeleição ela é vedada para o biênio subsequente, quer dizer, vai ser dentro da mesma legislatura. Ou seja, e aqui vedada a reeleição para o mesmo cargo do biênio subsequente, excetuando-se quando da nova legislatura. Vamos continuando. A mesa da Câmara Municipal compõe-se, aquela composição que eu falei para vocês, presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário e quarto secretário. Ausentes os secretários, porque os secretários, a gente vai ver as funções de cada um deles, eles servem para secretariar o trabalho da mesa e fazer lista de presença e fazer ordem de uso da palavra. Então, se eles não estiverem no plenário quando de uma sessão, o presidente convocará qualquer vereador para assumir os cargos de secretaria. Detalhe, qualquer vereador. Todos os itens que eu separei para vocês aqui são importantes e sempre que eu falar alguma coisa é o que vai estar mais relevante para vocês guardarem. Verificada a ausência dos membros da mesa e seus substitutos legais, assumirá a presidência na sessão o vereador mais votado.
Novamente um item interessante. Guardem, vereador mais votado é o que assume a presidência não tendo ninguém na mesa, que escolherá entre seus pares um secretário. A eleição da mesa será feita por maioria absoluta de votos, realizando-se novo escrutínio entre os dois vereadores mais votados se não obtiver quórum. Ou seja, se nenhum dos vereadores que disputarem a mesa como presidente, disputarem a eleição de presidência da mesa, tiver conseguido maioria absoluta, será feito então um novo escrutínio, ou seja, uma nova votação, que então vai ser definida por maioria simples. Neste segundo escrutínio, verificando o empate, considerará eleito o mais votado, novamente o mais votado nas eleições municipais. Esse item eu sempre ressalto como interessante, porque em algumas câmaras municipais, ao invés do mais votado, é escolhido o mais idoso. Então é um item interessante que difere de algumas outras câmaras, então é importante vocês guardarem que na Câmara aqui de Osasco vai ser sempre o mais votado. Atribuições da mesa. Como eu comentei com vocês, um órgão, qualquer que seja ele, é considerado órgão quando ele tem um conjunto de atribuições específicas. E esse aqui é interessante porque a banca costuma, vocês vão ver que tem todas as atribuições de cada componente da mesa e da mesa como um todo e de todos os órgãos, então eles têm atribuições. E a banca costuma perguntar se você conhece a atribuição de cada um desses órgãos. Então, se tem alguma coisa que vocês devem anotar, são as atribuições da mesa, atribuições do presidente, atribuições do secretário, atribuições do plenário, atribuições do presidente das comissões, atribuições do relator das comissões, e fazer um quadro esquematizado disso aí, porque é bem comum perguntarem esse tipo de situação. A mesa, então, compete funções, como eu comentei com vocês, de direção da Câmara Municipal, executiva e disciplinar de todos os trabalhos legislativos da Câmara, e especialmente dispor sobre organização, funcionamento, polícia. Lembra que eu comentei com vocês, interessante, olha, a polícia da Câmara é a cargo da mesa diretora. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções em seus serviços, fixação de remuneração, promulgar emendas à lei orgânica. Aqui é interessante porque a lei orgânica, como eu falei para vocês, é a Constituição, é a principal lei do município, é a lei que rege todo o funcionamento do município. Ela não vai à sanção do prefeito, ou seja, a própria Câmara Municipal vai promulgar, vai declarar vigente essa lei orgânica e vai dar validade a ela e vai publicar essas emendas à lei orgânica. Representar junto ao Executivo sobre a necessidade de economia interna. Nomear, prover, comissionar, exonerar, demitir, aposentar, colocar disponibilidade, punir, conceder gratificações e vantagens aos servidores. Então, quando falamos de servidores e suas especificações e suas formas de provimento desses cargos, com nomear, prover, exonerar, sempre atribuições da mesa. Indicação de membros da Câmara para participação dos órgãos externos, com prévia aprovação do plenário. Então, aqui é uma das atribuições da mesa. Compor alguma comissão de representação, com aprovação do plenário, é o que está colocado. Aqui, interessante, as deliberações da mesa serão tomadas pela maioria absoluta de seus membros, ou seja, a mesa, aqui ela tem 7 componentes, a maioria absoluta é metade mais 1, arredondando para cima, ou seja, metade de 7 é 3, desprezando a casa decimal, mais 1, 4. Então, as deliberações da mesa deverão ser tomadas pela maioria absoluta dos seus membros, no caso, 4 componentes. Funções dos membros da mesa cessarão pela posse da mesa eleita no exercício seguinte, ou seja, entra uma nova mesa, aquela perde as funções. Término do mandato de qualquer vereador, renúncia apresentada por escrito, destituição ou pela morte. Aí, destituição é um caso interessante, destituição da mesa. Eu não coloquei aqui, não acho que é alguma coisa que a banca vai pedir, mas se vocês tiverem tempo, deem uma olhada nos artigos aqui para frente desses, que ele fala sobre a destituição da mesa. Os membros da mesa podem ser destituídos, afastados dos cargos quando faltosos, omissos ou ineficientes no desempenho de suas atribuições, mediante resolução aprovada por 2/3 dos componentes da Câmara. Então, novamente, item que sempre que se pergunta qual a maioria, no caso é uma maioria qualificada, para a destituição da mesa, 2/3. Assegurado o direito de ampla defesa, porque na verdade esse membro da mesa vai ser julgado no caso de ele ser faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições. Vamos lá, vamos para frente. No caso de destituição, será eleito outro vereador para completar o mandato.
atribuições do presidente. Aqui é o seguinte, o presidente ele é o principal diretor e representante da Câmara, tanto que já no artigo 15, o presidente é o representante da Câmara em juízo ou fora dele. Por conta disso, e aqui é uma coisa que eles vão vira e mexe pedir para vocês, todas as questões de ordem do funcionamento da Câmara, do funcionamento das proposições, para regulamentar as sessões da Câmara, para disciplinar a ordem das sessões da Câmara, são tomadas pelo presidente. Então já é alguma coisa que eles podem pedir para vocês. Então vejam o seguinte, a atribuição da mesa como um todo, elas são, vou voltar ali para vocês darem uma olhada. Estou voltando, tá? Então essas aqui são as atribuições da mesa. Promulgar emendas à lei orgânica, representar necessidade de economia interna, nomear e prover os funcionários, servidores, indicação de membros da Câmara. Elas são funções que transcendem o direcionamento dos trabalhos internos da Câmara. E aí, quando é o presidente, e essa é uma maneira de vocês guardarem, se vocês olharem o artigo 16, eu não transcrevi ele aqui para vocês, tem uma enormidade de atribuição que o presidente da Câmara executa. Então vocês vão ter que ver a distinção entre funções do presidente e atribuições da mesa, por exemplo. Pensando o seguinte, a ideia é, estou dando um macete para vocês guardarem, quando se referir à atribuição, digamos, mais ampla da Câmara Municipal, como a promulgação de uma emenda à lei orgânica, quando se tratar de alguma coisa de relevância para o conjunto inteiro da Câmara, como o provimento de cargos e como nomeação de cargos comissionados, é ato da mesa. Quando for uma coisa mais administrativa, de funcionamento da sessão e de funcionamento dos processos, isso vão ser atribuições do presidente. Então tem várias atribuições do presidente, eu não trouxe aqui para vocês vão ver que a lista é enorme. Essa lista, eu acho que vocês não precisam decorar essa lista, mas entender que as funções do presidente elas são mais, digamos, colocadas para a representação da Câmara e para o funcionamento da Câmara em si. Eu vou trazer para vocês, na verdade, as funções dos outros órgãos, ou seja, vou trazer as funções da mesa, trazer as funções do presidente, do presidente das comissões e as funções do plenário. Por exclusão, o que não for isso vai ser o presidente, mas tenham essas funções em mente, tenham essas atribuições em mente, que é alguma coisa que pode cair para vocês, tá? Então deem uma olhada nisso, deem uma olhada com carinho, que se tem uma coisa que pode cair é a questão de atribuições do presidente, porque ele pode mesclar e perguntar qual que é a atribuição de quem. Isso aqui vira e mexe cai. Para ausentar-se do município por mais de 15 dias, o presidente deverá necessariamente licenciar-se na forma regimental. 15 dias, sempre que tiver número, vamos guardar esses números. Nos períodos de recesso da Câmara, a licença do presidente se efetivará mediante comunicação escrita a seu substituto legal. Então o presidente tem que informar quando ele se ausentar, ele tem que deixar informado e licenciar, ou informar seu substituto, ou na forma do regimento. Para tomar parte em qualquer discussão, o presidente dos trabalhos deverá afastar-se da presidência. Só que é o seguinte, o presidente está lá presidindo a mesa e orientando o funcionamento da sessão. Se ele vai discutir, ou seja, se ele vai usar a tribuna para falar sobre alguma proposição, falar sobre algum projeto de lei, falar sobre alguma moção, ele precisa se afastar da presidência, pedindo que o primeiro vice-presidente, no caso, assuma, não tendo o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente, para que ele possa falar. Ou seja, ele não pode discutir sobre assuntos da Câmara, discutir sobre proposição na figura de presidente. Quando ele vai ocupar a tribuna para se manifestar, ele tem que pedir uma substituição, ele vai se afastar da presidência, ou seja, mas isso aqui é momentâneo. Numa sessão, ele quer discutir determinado projeto, ele pede momentaneamente que o vice-presidente assuma a função de presidente enquanto ele vai fazer essa discussão. Eu vou parando por aqui, porque nosso tempo já está esgotando. Eu volto na sequência, vendo de novo os órgãos da Câmara a partir daqui. Tá bom? Eu espero vocês na próxima aula.